A Natura Matéria surgiu depois de longos anos a trabalhar em diferentes áreas, porque dediquei parte dela à investigação e docência na Universidade do Minho, de desenvolver projetos para os outros. Depois tive uma experiência final numa empresa, num gabinete de arquitetura, que também dedicava à parte de produção de materiais, e aí realmente senti um chamamento e uma necessidade de criar o meu próprio negócio, criar a Natura Matéria, com um foco na parte de desenvolvimento de produto para a indústria, mas também para apoiar projetos de clientes privados e desenvolver construção sustentável no fundo. A Natura Matéria tem dado um foco muito grande à parte dos biomateriais e materiais de base orgânica. Falámos efetivamente do cânhamo, que é o material que nós mais temos investido em termos de desenvolvimento e, portanto, o material em si já é regenerativo, portanto, é uma planta de produção rápida, de crescimento rápido. Os processos de transformação em si também não contribuem para uma poluição em termos de processo produtivo, são processos simples e com isso nós conseguimos obter uma panóplia muito grande de materiais. E nesses materiais vai muita energia incorporada, são materiais biogénicos, portanto têm muito CO2 captados no seu crescimento, e os materiais que nós utilizamos para agregar as aparas, mesmo essas contribuem para a absorção de CO2, apesar no seu processo de produção terem também um contributo em termos de poluição. Isso quer dizer o quê? Que no final nós conseguimos ter um material, depois de transformado, transportado para o local, produzido no local ou pré-fabricado, temos sempre carbono negativo, ou seja, é muito difícil encontrar um produto e uma solução construtiva no mercado que tenha esses níveis de desempenho. Primeiramente tem a ver com, são materiais certificados, com compostos orgânicos bem abaixo dos níveis legais, o que permite ter um ambiente saudável em termos de qualidade do ar. Depois, um dos problemas da habitação em Portugal, efetivamente, é a questão da umidade. Nós temos um clima pesadamente com a presença de muita umidade, e muita dela resulta de problemas construtivos desde o momento em que se executa as fundações, portanto, muita umidade que vem ascendente e que cria imensas patologias. E o facto de nós estarmos a utilizar materiais que são altas taxas de permeabilidade ao vapor torna que a solução construtiva seja respirável, ou seja, e como o ambiente mais úmido é normalmente no interior, nós permitimos que a umidade que esteja no interior possa ser trocada com o exterior através de camadas e camadas de materiais que respiram desde o interior ao exterior, ou seja, nós não temos nenhuma barreira, que é muito interessante, e com isso nós temos de facto um ambiente muito mais saudável, para além dos benefícios de economia que são gerados com estes materiais. E depois, como é um material que tem boas propriedades de isolamento térmico, dentro daquilo que é as espessuras em Portugal, que fazem parte dos sistemas construtivos, espessura de 25 a 35, é precisamente a espessura que nós precisamos para ter desempenhos a nível da construção já existente na Europa. O ideal seria desenvolver projetos em que a localização e a implementação de edifícios e soluções construtivas permitissem limitar os consumos de energia de arrefecimento, ou seja, limitar ao máximo ou mesmo não existir. Nós procuramos fazer isso, que é desenvolver projetos em que a presença do ar-condicionado de energia de arrefecimento não seja necessário, e efetivamente um bom projeto é possível alcançar em Portugal, com um bom projeto, esses níveis de desempenho. Porque nós trabalhamos com materiais bastante isolantes, apoiamos a equipa de arquitetura a desenvolver corretamente os vãos envidraçados, ganhos e trocas solares com o interior, e depois também procuramos compatibilizar diferentes soluções construtivas de massa térmica equilibrada com a capacidade de captação. E depois, em função da utilização que o cliente vai dar ao edifício, nós conseguimos gerir isso da melhor forma. Ou seja, vai de encontro àquilo que é agora os desafios, que é edifício de quase consumo zero, ou edifício que consegue produzir o mesmo que
que gasta durante a sua utilização. Nós fazemos serviços de consultoria desde a fase de anteprojeto até à parte de licenciamento e acompanhamos a equipa de arquitetura a desenvolver soluções precisamente com essas premissas. Os clientes que nos procuram já vêm direcionados para a construção sustentável, ou seja, eu não tenho necessidade de negar um apoio a projetos, porque eles normalmente vêm com essa procura. E sendo assim, os materiais que nós integramos e os conceitos que nós integramos, no fundo, cobrem os vários pilares da construção sustentável. Ou seja, fornecimento de materiais que sejam sustentáveis e contribuam para a economia de energia e redução dos compostos orgânicos de poluentes e também a parte de emissões de CO2 para a atmosfera. Depois, materiais que sejam fáceis de aplicar, que sejam duráveis, que contribuam para um ambiente saudável e qualidade do ar. Isto na parte de materiais. Na parte do conceito, efetivamente, nós trabalhamos com soluções e técnicas só sustentáveis. Tentamos reduzir ao máximo a quantidade de cimento e de betão armado dos nossos projetos. Isso significa que, no final, nós temos uma casa que não só é economicamente viável, mas também do ponto de vista de construção sustentável e saudável. Nós sentimos que os desafios ao nível de investigação são cada vez maiores e a procura também é cada vez maior. Isso também se deve ao facto de nós termos um trabalho constante e prático no terreno, junto de construtores, clientes e diretores de obras. Nós temos clientes que têm necessidades, muitas vezes temos que balançar a questão económica com a questão da sustentabilidade, portanto, clientes querem muitas certificações e, portanto, que às vezes é difícil à indústria, neste momento, ter essa capacidade e, portanto, quer soluções que venham de fora, que têm custos avultados e, portanto, isso traz desafios para nós. Enquanto entidade que é uma spin-off na Universidade do Minho, nós recebemos esses desafios e tentamos, na medida do possível, começar a implementá-los. Infelizmente, temos clientes que têm uma abertura muito grande a servir de case study. No fundo, eu disponibilizo este meu projeto para vocês implementarem uma solução construtiva, porque as coisas agora acontecem muito rápido, nós não damos tempo para avaliar eventuais patologias associadas ao desenvolvimento que nós, em termos de investigação, não conseguimos chegar a todo lado. Nós conseguimos, normalmente, caracterizar o material e tentar prever a durabilidade dentro das normas que temos disponíveis, mas outra questão é, de facto, a questão prática quando vamos compatibilizar com outras soluções. E, no fundo, ter clientes que estão disponíveis a isso é uma mais-valia, porque nós podemos testar em situações reais aquilo que é a investigação, aquilo que é os parâmetros que nós fazemos de avaliação em ambiente de laboratório. E depois, por outro lado, também temos a indústria, que muitas das vezes não quer entrar em projetos alongados, quer coisas muito mais práticas, quer investigação aplicada, e o facto de nós termos os nossos próprios projetos e que já estamos a desenvolver materiais, nós conseguimos parte desse know-how, nós conseguimos passar para essa indústria, porque mais rapidamente eles consigam chegar ao mercado com uma solução. Sim. Por um lado, porque a legislação obriga. Depois, porque projetos potencialmente financiados por programas europeus ou nacionais vão, de maneira ou outra, ter que privilegiar biomateriais, porque senão não conseguimos alcançar as metas de descarbonização. Isso é uma realidade. Depois a indústria está a investir e, portanto, vai haver uma maior economia e isso vai rentabilizar, digamos, a utilização desses materiais. E depois também podemos provar ao cliente essas mais-valias, seja pela monitorização do espaço, seja pela visita a espaços onde as pessoas já habitam este tipo de construção. E, portanto, juntar a economia, biomateriais e habitação saudável, bom, isso são argumentos extremamente válidos, que neste momento são mais fáceis e entendíveis. Pessoas que têm essas preocupações e essa consciência dos problemas que alguma construção tradicional pode trazer,
e, portanto, essas pessoas não querem. Às vezes até são pessoas que não é só uma questão de consciência, mas é uma questão de saúde. E uma pessoa que já tem essas preocupações com a questão da saúde vai necessariamente privilegiar. Depois só temos que encontrar a solução que serve às necessidades do cliente. E efetivamente eu não trabalho só com cânhamo, trabalho com cortiça, trabalho com estrutura de madeira, trabalho com rebocos de argila, rebocos de cânhamo, rebocos de cal, enfim. E neste mercado também vamos conhecendo outros intervenientes, outros atores, e esta sinergia e que vamos partilhando com eles ajuda-nos a que realmente todos beneficiamos desta consciência de que não somos os únicos atores no terreno e, através desta interação, nós conseguimos mutuamente ajudar-nos e quem beneficia depois é o cliente. Muitas das soluções que estão no mercado ainda estão a ser importadas e isso deve-se a diversos fatores, como a capacidade de produção, o know-how existente, a pouca capacidade da indústria investir ou ter investido nos últimos anos a moldar essa realidade, mas com a procura cada vez mais crescente e com o investimento privado, essa realidade está a mudar em Portugal, através de alguns parceiros com o qual nós desenvolvemos alguns produtos, como os blocos de cânhamo, com a Canhamor, e isso fez com que houvesse uma necessidade de investir na parte do cultivo. E esses passos estão a ser dados, ainda há um trabalho a desenvolver para tornar a solução economicamente viável, mas penso que é um trabalho a curto prazo. Eu acho que teremos essa realidade em termos do que é capacidade produtiva, capacidade transformadora e com isso nós vamos ter um produto mais próximo e é o que faz sentido neste tipo de culturas. Este tipo de construção precisa de pormenores robustos, precisa de equipas a acompanhar, que não vão trazer, a ideia não é trazer um custo adicional, mas é reduzir custos depois de construção. Olhamos para o tempo de utilização e o tempo de luta da obra e não só para uma fase inicial de quanto é que me vai custar a minha obra aqui, não, quanto é que me vai custar a minha obra daqui a 50 anos, com as manutenções, com resolver problemas de infiltração, enfim, são argumentos que depois tornam válidas. De facto, um cliente, quando investe num projeto, só desiste no projeto, no final, se não encontrar uma equipa para executar a obra. Muitas obras em Portugal não é uma construção nova, é reabilitação. Nós temos um parque habitacional, mais de 70%, que ainda tem problemas de eficiência energética e precisa ser reabilitado. E, no fundo, é reabilitado, por vezes, pelo próprio cliente, que não tem que fazer uma renovação pesada, é só dotar a casa de isolamento térmico e aí tem a ver um crescente interesse para utilizar argamassas à base de cânhamo, que o próprio cliente pode aplicar e tem que aplicar bem, não é? No fundo. E é importante para nós acompanharmos da melhor forma, mesmo esse cliente que nos compra a matéria-prima, que execute bem, para que depois, mais tarde, não venhamos a encontrar problemas na construção por falta de uma boa execução em obra. O projeto do Moinho é um projeto muito interessante para nós, no fundo é um projeto familiar. Nós, na altura, estávamos à procura de uma habitação para nós, para vivermos, e não encontramos algo que fosse à nossa medida, mas encontramos este espaço. Viemos visitá-lo em 2016, foi a primeira e última visita, porque ele já estava parte em ruínas, não conseguimos aceder, e quando encontramos o espaço, eu pensei, bom, é isto que eu quero. Anos depois comecei a trabalhar com o cânhamo, fazendo aqui um pequeno parênteses. A minha esposa é arquiteta e docente na Universidade do Minho, trabalhou na área do cânhamo em 2006, 2008, numa tese de mestrado, portanto eu já conhecia o material. E depois de trabalhar com ele, mais tarde, depois de comprar o moinho, eu entendi que faz todo o sentido reabilitar este espaço no moinho. E vamos desafiar o material a ser aplicado num local extremamente úmido, em uma construção em madeira, com uma mistura 100% de cal hidratada, ou seja, nós não iríamos utilizar nenhum elegante hidráulico, queríamos que o material funcionasse só com cal hidratada, torná-lo o mais sustentável possível. Encontramos resíduos que pudessem melhorar a performance e caracterizamos, conseguimos incorporar resíduos da indústria
Então era perfeito, reduzir a quantidade de cânhamo, que era aquilo que era mais caro na altura, desenvolver uma mistura o mais sustentável possível e introduzi-la neste moinho. Deixá-lo à vista na maior parte das situações e, no fundo, fazer também jus àquilo que era a arquitetura pré-existente, que era uma casa que tem mais de 600 anos de construção existente em alvenaria de pedra, que fazia parte dos antigos moinhos, que entretanto foram desativados mais ou menos por essa altura, quando o senhor comprou a casa. E então o facto de nós podermos aplicar este material e podemos rentabilizar como um alojamento, no fundo que já está há cerca de 3 anos, fez de nós um desafio ainda mais premente e necessário e no fundo mostrou-se ser uma vitória nesse aspecto, porque recebemos aqui a maior parte dos nossos clientes, alguns querem dormir para sentir o espaço e o resultado foi que, eu diria que mais de 90% dos clientes que nos visitam depois decidem construir em cânhamo, seja para uma habitação privada, seja para hotel rural, seja para parque de campismo, seja para outros projetos de maior escala e, portanto, tem sido um desafio depois incorporar esse material. E não temos trabalhado sozinhos e também, como eu disse, nós temos alimentado outras indústrias e, efetivamente, essas indústrias já estão instaladas em Portugal, o que nos deixa também orgulhosos. Vou exemplificar alguns dos sistemas construtivos que fazem parte do moinho. No fundo, a parte de baixo é a pré-existência em alvenaria de pedra, de granito da região, típica. Nós decidimos fazer aqui uma argamassa à base de saibro, com cal viva hidrofugada com óleos de desperdícios de cozinha. Porquê? Porque esta zona é uma zona de risco de cheia e já tivemos quase 1 metro de altura de água, portanto ela continua a resistir depois da intervenção feita. A parte de cima faz parte do piso, que no fundo é uma construção de madeira de pinho tratado, de vigas, com aplicação de cortiça prensada, ou seja, no fundo são granos de cortiça que são prensados com aglomerados e deixados à vista, que no fundo fazem o isolamento térmico do piso. No caso da fachada do edifício, tem diferentes soluções construtivas, não muito diferentes, mas no fundo, dependendo da fachada, nós temos espessuras maiores de cânhamo em zonas com maior ruído, e digo ruído entre aspas, provocado pela queda de água que envolve todo o edifício. No fundo, nós estamos numa ilha. Esta fachada aqui frontal, que é no fundo constituída por uma parede de wood frame de madeira envolvida com cânhamo, e depois o exterior é revestido com peças de madeira e a parte de cima com um ETIX cortiça, ou seja, é um sistema misto que é composto por placas de cortiça e betão de cânhamo. As caixarias são feitas em madeira e depois pintadas à cor, e o único motivo pelo qual foram pintadas foi garantia e uma questão também de estética e enquadramento no espaço, uma vez que esta cor era típica do edifício pré-existente. Uma curiosidade é que esta fachada foi o objeto de um ensaio acústico, obrigatório para licença de habitabilidade, e de facto, apesar de ser uma parede que no seu conjunto pesa o equivalente a um tijolo cerâmico de 11 cm em reboco, ou seja, 85 kg por metro quadrado, é muito leve, nós conseguimos obter 37 decibéis e cumprir o regulamento 5 decibéis acima. Não é melhor performance em comparação com aquilo que é construção nova, no entanto, cumpre o regulamento e serve o propósito de compromisso entre a área útil e o espaço disponível. De facto, nós temos um espaço muito limitado e não podemos ter espessuras muito grandes, daí nós temos limitado a 18 cm na fachada, nestas fachadas com menor espessura, e depois 25 cm na fachada que confronta o vizinho. Neste espaço aqui fizemos o mesmo revestimento com o mesmo tipo de argamassa, e contrasta um pouco com a argamassa mais antiga, presumivelmente feita com areia do rio e algum barro e cal, porque naquela altura era acessível, depende muito da época, mas
provavelmente era acessível a quem a executou. Outra particularidade em termos de geometria deste espaço de moinho é que ele faz aqui um V e, portanto, acreditamos que no inverno o moinho era desativado precisamente porque esta água envolvia todo o moinho, ou seja, esta parte ficava toda inundada e já tivemos essa experiência da água chegar ali até à parte do nível das escadas, mas isso nunca impediu os nossos hóspedes de virem à casa nessa altura e terem, segundo eles, a melhor experiência até hoje em unidade de alojamento, o que nos deixa bastante orgulhosos. Bom, bem-vindos ao interior do moinho. No fundo, este espaço pequeno relembra-nos da importância de reduzir a ocupação da construção e, portanto, no fundo, ela mostra-nos o quanto um espaço pequeno não precisamos de espaços grandes, digamos assim, para nos sentirmos confortáveis, e este espaço vem-nos relembrar disto. Esta casa, no passado, no fundo, alojou uma família de 6 pessoas que viveram cá durante muitos anos e que eu tive a felicidade de conhecer. E esta casa, no fundo, eles viviam no T3, portanto tinha 3 quartos, uma cozinha e uma casa de banho seca. Naturalmente não tinha o conforto que esta casa proporciona. O que eu seguro aqui é uma das amostras do material que nós ensaiamos na Universidade do Minho e que fez parte da construção. No fundo aqui, esta casa, quisemos deixar aparente o cânhamo nos tetos e isso torna o espaço muito confortável do ponto de vista acústico. Isso deve-se à capacidade de absorção deste material, que é superior a 0,9. Aliás, um ensaio que fizemos aqui no espaço deu-nos um tempo de reverberação inferior a 0,28 segundos, ou seja, estamos a falar de propriedades que nós encontramos num estúdio de gravação, e o que faz com que as pessoas, mesmo quando nós temos um ambiente com muitas pessoas aqui no interior, elas sentem-se confortáveis. Outro aspecto importante aqui é a questão dos rebocos. Falámos sobre a questão da respirabilidade das paredes. Nós procuramos um artesão aqui de Guimarães que soubesse aplicar as argamassas como se fazia antigamente. Ele comprou pedra de cal, queimou-a, fez uma pasta e depois usou um pouco de gesso e fizemos o barramento pelo interior, sem rede, e até hoje está impecável, sem fissuras. No final depois pintamos com uma tinta de cal. E no fundo, nas paredes, o que vem de cânhamo, que no fundo exemplifica toda a solução e o processo construtivo, é esta parede aqui, que depois aplicámos um óleo para lhe dar proteção e ele está aparente. Portanto, temos aqui um sofá-cama que abre e fecha e consegue receber o impacto precisamente do sofá-cama sem criar danos. Portanto, o material é mais resistente do que aquilo que se possa pensar, embora não tenha resistência para ser usado como material estrutural, ok? Uma vez que ele é um material de isolamento. Outro aspecto importante é a questão do teto. No caso do teto, todo ele é feito com aparente. Aqui tem uns feitios diferentes com a madeira, mas em alguns locais ele só está aplicado entre a estrutura de vigas e do cânhamo. Depois, outro dado interessante, que era reaproveitar tudo que era do existente. Tentamos fazer isso, portanto, as vigas antigas, com mais de 400 anos, nós encontramos um carpinteiro com coragem para cortar a madeira, ok? Depois tirar todos os pregos, tudo que vem dos peitoris e zonas de recuos, de nichos, é tudo feito com madeira de castanho ou carvalho que encontramos e que pedimos para cortar. Faz parte da identidade da casa. Também reutilizamos desperdícios de madeira do corte, como um painel de azulejos de madeira, aqui atrás da salamandra. E um dado muito interessante é que esta casa teve a funcionar durante 3 anos no modo de alojamento local, em que usamos só a madeira do corte de desperdício para aquecer a casa. A casa durante esse período não teve ar-condicionado, contamos só com umas ventoinhas de teto para promover conforto. No fundo, em termos de distribuição do espaço, temos uma sala com uma cozinha, em que este espaço aqui serve também de ocupação para dormidas com sofá-cama, e depois temos um espaço separado com uma cama, em que a particularidade deste espaço é que decidimos revestir a parede do encosto
da cama com cal e barro. Não só por uma questão estética, mas também para dar um pouco de conforto acústico ao espaço. Depois, obviamente, tratando-se de material inovador, no sentido que o construtor normal aqui não sabe nem conhece a técnica, tivemos que fazer parte da construção, ou seja, tudo que é aplicação do botão de cânhamo, relacionada com o cânhamo, tivemos uma pessoa a aprender e a trabalhar connosco, mas tornámos esta parte mais familiar e, portanto, tudo que é rebocos exteriores, a parte da aplicação do cânhamo, fizemos nós próprios, até porque era a forma de nós tínhamos de controlar todo o processo e de garantir que, se alguma coisa corresse mal, nós identificássemos qual era a origem do problema. Ok, correu tudo bem. Da parte de proteções da madeira, porque temos muita madeira exposta e nós não quisemos usar materiais existentes no mercado, então decidimos desenvolver as nossas ceras e os nossos óleos, portanto tudo que é madeira interior, não usamos tapa-poros, usamos ceras naturais e fizemos nós a proteção da madeira, quer na parte interior e a parte exterior, zonas protegidas. E daí algum cheiro que seja mais característico, que as pessoas possam identificar à entrada e que depois facilmente se conseguem ambientar, adaptar, é precisamente do cheiro, também da madeira do tratamento. Ok? Mesmo o piso, fizemos também, piso de madeira. Um aspecto interessante é que em Portugal, aqui na região, a maior parte mesmo dos carpinteiros já estão a aplicar parquet ou soluções compósitas. O carpinteiro não queria aplicar, então eu decidi aplicar o óleo. Quando o carpinteiro veio cá e viu o resultado final, se calhar tenho que repensar, o pensamento dele foi, eu tenho que repensar a minha forma de fazer os pisos, se calhar, como se fazia antigamente, é o correto, e de facto o piso tem-se comportado muito bem com as variações de umidade e temperatura, e bom, foi realmente também um bom teste. Outro espaço que também aqui destacarmos é a parte da casa de banho, que usamos madeiras pelo interior e um forro com cortiça no teto, que nós queríamos dar um ambiente confortável e acolhedor, e daí ter utilizado a madeira. Decidimos não proteger a cortiça para perceber como é que ela se consegue comportar num ambiente úmido, e após 3 anos e meio de ocupação, não sentimos necessidade nenhuma de proteger, nem de reforçar a proteção na madeira. Na cozinha, procuramos, na altura, fazer um tampo com materiais à base de cal, pozolanas e alguns ligantes, e com ligante hidráulico, mas efetivamente já achávamos que era demais, dada a nossa ocupação que tínhamos, então procuramos na região um granito escuro, de cor escura, que combinasse com a pedra de ardósia do piso, que faz parte da cozinha e da casa de banho, e então o desperdício do corte da pedra, trouxemos a placa, não a desperdiçamos e reutilizamos na salamandra. Na parte de baixo para proteção ao piso, na parte de trás no encosto para proteger do calor produzido pela salamandra. Uma pergunta muito difícil, mas eu diria que seria consciência. E depois acrescentaria coletiva, portanto,